Boa noite, sejam todos bem-vindos a mais uma live aqui junto com o Júnior Alves. E hoje nós vamos fazer uma live com o professor Fernando, aonde ele vai fazer um debate comigo aqui, falando sobre o nosso diesel. Sejam todos muito bem-vindos. Eu gostaria que o senhor se apresentasse para a nossa audiência, falando brevemente aí sobre o que o senhor trabalha, o que o senhor faz aí junto conosco, né? E hoje vai ser um papo aí de mecânico junto com um estudioso, um professor. Perfeito, Júnior. Obrigado pelo convite, primeiramente, né? Bom, meu nome é Fernando Landulfo, eu sou oriundo de uma família de mecânicos. Meus parentes, minha família, quando veio da Itália, na década de 50, se instalou na cidade de Ourinhos, em São Paulo, e lá abriram oficina de caminhão. Uma oficina de caminhão que depois se tornou uma concessionária Fenemé, que depois se transformou numa concessionária Fiat, aonde eu infernizei a vida do meu tio, que era o chefe da oficina, durante a minha juventude toda para aprender com ele. Depois, aquela história, né? Oficina é uma pinga, né? Que a gente fica viciado, não consegue largar nunca mais. E eu fui estudar engenharia, sempre tive paixão pelas máquinas, pelos automóveis, caminhões, tudo aquilo que se movimenta. Trabalhei um pouco na indústria, trabalhei em grandes construtoras no setor de manutenção, com máquina pesada, máquina leve, veículo, caminhão. E depois eu fui para a área acadêmica, mais ou menos há uns 25 anos atrás eu fui para a área acadêmica. Eu estou com 35 anos de carreira dentro da engenharia. Fui para a área acadêmica e lá estou até hoje, mas a gente não consegue só ficar em sala de aula, né? Então a gente pesquisa, escreve livro. Junto com o Fernando Lali, abrimos o canal Autoacadêmico justamente para ajudar a categoria dos mecânicos, né? Ajudar a classe dos mecânicos com informação de qualidade, ou seja, tem muito achismo, tem muito mito, tem muito trelelê aí na rede, e isso é perigoso, porque começam-se a se criar soluções inadequadas, começam-se a se aplicar conceitos errados, e isso pode levar literalmente a um desastre. Então, Que ótimo. Então, para quem não me conhece, eu sou Júnior Alves, especialista em veículos diesel leve, né? Também venho nessa jornada aí de oficina desde a garagem do meu pai lá. Meu pai era um bombeiro, um cabo da PM bombeiro, tomava conta da frota dos veículos de bombeiro aqui do Vale do Paraíba. E ele também consertava os famosos motores a ar lá na garagem de casa. E o Júnior Alves aqui, logo quando criança, lá nos 7 anos, experimentou o gosto da gasolina nas mãos, lavando aquelas peças, os carburadores. E quando meu pai chegava do trabalho, do quartel, ele ia fechar esses motores para entregar na tão famosa, na época, Rede Zacarias. E aí ele retificava esses motores, entregava esses motores aqui. E essa jornada foi crescendo, o meu pai montou sua oficina, pediu baixa da polícia. E depois, com 30 e poucos anos trabalhando com ele, eu saí da oficina do meu pai e fui ter a minha oficina. Hoje meu pai já é aposentado e também está comigo. Agora ele junto comigo, inverteu os papéis, ele era o patrão, agora eu soltei a minha oficina e ele está comigo lá. E eu tenho ele como um conselheiro, vamos dizer assim, né? Um conselheiro que está comigo nessa jornada lá na minha oficina. Então, o nosso propósito aqui, professor, o propósito do Júnior Alves é entregar conteúdo para todos os mecânicos e fazer com que eles tenham mais resultados, voltem a ter o sentimento de pertencimento, que isso é muito importante, a gente resgatar isso dentro do mecânico, e fazer com que ele entenda que hoje ele é uma peça-chave para toda a sociedade, e que o nosso trabalho, vamos dizer, o nosso propósito, ele vai muito além de consertar carros, porque tudo gira em torno da gente, tem profissões morrendo, e a nossa está crescendo muito. Então, muito obrigado mais uma vez pelo convite. Mando um abraço aqui do ADG, eu tive conversando com o ADG por telefone hoje, e ele mandou um abraço para o senhor. Então, nós vamos falar hoje especificamente de diesel.
Então eu gostaria que o senhor começasse assim. Eu vou fazer uma introdução rápida aqui do que acontece, e aí o senhor já entra aqui para a gente debater um assunto mecânico, professor, tá bom? Ok. Bem, eu vou dar um exemplo aqui que alguns anos atrás nós temos uma marca de veículo que vem quebrando bombas de combustível e foi colocado como um problema recorrente, que é a tão famosa bomba CP4 da Bosch, vinda lá nas Amarok em 2012. E isso rotulou a Amarok como se tivesse uma bomba de combustível muito problemática. Mas ela já era além do seu tempo, porque ela veio da Europa para cá já com essa bomba já bem avançada para o nosso combustível e para os nossos tempos aqui. Então, outras montadoras, como a Hilux, a Toyota, por exemplo, utilizavam o sistema denso e se dizia tão robusta. Hoje, o que eu vejo é que, como equalizou todas as tecnologias de todas as caminhonetes, parece que acabou a história de só a Volkswagen quebrar ou de só a Ford quebrar. Todas que estão no mesmo nível vamos dizer assim, de tecnologia, principalmente do sistema antipoluição ali, das normas de emissões de gases, estão utilizando as bombas mais ou menos da mesma família, vamos dizer assim. Então, não importa se é Bosch, se é Denso, se é o Delphi, nós estamos tendo uma crescente quebra de todos esses veículos. E os veículos que se eram chamados indestrutíveis também estão quebrando. E aí, isso faz parte de um pacote nosso de combustível ou não? Então eu vou devolver a resposta que eu vou te dar para a tua pergunta, eu vou devolver uma pergunta para você. Qual é o diagnóstico dessas quebras? Efetivamente, o que é que está quebrando no veículo? Bem, aqui a experiência nos traz dentro da oficina, tá? A experiência real de que nós temos inicialmente um problema começado lá dentro do tanque, aonde essa contaminação vem para os filtros. Muitas vezes esses filtros ou eles entopem, causando cavitação nas bombas, ou eles acabam por deixar passar essa contaminação que também vão para a bomba e tira toda a lubricidade da bomba e acaba por perder o sistema completo. Então o que está acontecendo? É desgaste, é depósito, que depende muito do diagnóstico. Se é desgaste, outra hipótese é corrosão, ou está acontecendo tudo? Bem, aqui nós temos tanque com água, muito tanque com água, e aí nós sabemos que a água junto com o enxofre forma-se uma solução ácida, né? Sulfurosa, e acaba indo lá para o sistema, vamos dizer assim, é o que a gente recebeu, por isso que a nossa conversa hoje bem transparente entre um estudioso e os mecânicos. E também nós temos, sim, tanto contaminação por material particulado, quanto por bactérias, vamos dizer assim, que eu gostaria que o senhor começasse falando muito sobre isso, sobre bactéria, material particulado e acidez do diesel. Muito bem, então vamos lá. Primeiro lugar, vamos estabelecer a nossa realidade de hoje. Qual é a nossa realidade de hoje e que não vai mudar? Uma coisa que a gente tem que botar na cabeça. Não tem volta. É isso. Nós temos hoje um óleo diesel comercial que nós vamos chamar de óleo B. Nós vamos chamar ele de B14. Aonde eu tenho petrodiesel, que é óleo diesel A, derivado de petróleo, misturado com 14% de biodiesel. Biodiesel B14. É. Todo mundo B14. gravou aí, né? B14. O que é biodiesel? Biodiesel é um composto da química orgânica chamado éster. Ele é fabricado a partir de óleos vegetais, pode também ser feito a partir de óleo animal, isso também não vem ao caso agora. Logo, logo eu vou soltar uma nota técnica no canal. Já está com 20 páginas. Eu estou querendo enxugar isso um pouco, senão vai virar uma bíblia. Aonde esse éster, ele é perfeitamente miscível ao óleo diesel de petróleo. A queima dele proporciona inúmeras vantagens, vamos colocar assim, econômicas e ambientais. Esses 14% hoje tendem a aumentar
a 15. O éster é totalmente miscível ao óleo diesel. O nosso óleo diesel hoje, comercial, ele é o S10. Temos ainda o S500, mas eu não sei durante quanto tempo nós vamos tê-lo ainda no mercado. A tendência é ele desaparecer. Então vamos falar somente do S10. S10, óleo diesel de baixo teor de enxofre. Enxofre é um grande poluidor. Então, foi retirado o enxofre do óleo diesel de petróleo. O processo, que se chama hidrorrefinação, arranca os compostos polares do óleo diesel, tem lá todo um processo de refino, aonde esses compostos, inclusive os compostos polares de enxofre, são arrancados. Para quê? Para arrancar o enxofre. Só que junto vão outros compostos polares. E quando isso é feito, a lubricidade cai. Então, o primeiro mito, nós vamos quebrar ele aqui agora, detonar ele aqui agora. Não é só o enxofre o responsável pela lubricidade. Nós estamos acostumados a ouvir isso devido ao bendito do bisulfeto de molibdênio, que é aquele aditivo de graxa, que é o antidesgaste. Mas no caso do diesel, o enxofre é responsável, tem a parte dele, da lubricidade, mas existem outros compostos polares que são arrancados no hidrorrefino, porque eu tenho que arrancar o enxofre e o resto vai junto. E que seria como... Então, eu mesmo já gravei vídeo falando que o S500 é melhor porque tem mais enxofre e o enxofre que faz a lubricidade. Na verdade, não é só enxofre, existem os irmãozinhos dele junto lá, mas quando tira o enxofre, esses irmãos também saem junto. Exatamente. É o efeito colateral. Beleza. Então, o que acontece? O petrodiesel, eu vou chamar de petrodiesel, diesel de petróleo. O petrodiesel S10, ele tem uma lubricidade menor. Então, se eu usar só ele, sim, eu vou ter desgaste. Bom, como é que eu reponho isso? Como é que eu melhoro essa situação? O éster, ele tem excelentes propriedades de lubrificação. Então, ele repõe. Tanto que ele é hoje, em alguns óleos lubrificantes importados aí, ele é um dos aditivos antidesgaste. Se você pegar a ficha técnica aí, de lubrificante moderno, tem éster. Então ele resolve ele resolve esse problema. Só que tem uma coisa. O éster é um produto da química orgânica. O éster, ele é oriundo de ácidos graxos, tanto de origem vegetal como de origem animal, pode ser também. Ele é perecível. Ele estraga. Posso fazer uma analogia? Pode. Picanha é bom? Eu gosto. Eu também. E se deixar fora da geladeira, acontece o quê? Estraga igual uma carne de terceiro. Éster é bom? Mas ele também vai degradar. Degrada. Tem que deixar, entre aspas, na geladeira. Não vai botar óleo, vai botar essa na geladeira. É uma analogia. Ele tem as suas condições apropriadas de conservação. E mesmo assim, ele decai, como todo produto perecível. Eu não posso comprar a picanha e deixar ela eternamente na geladeira. Ela tem a validade dela. Sim. O éster também. Então, podemos afirmar que o nosso problema inicial com os veículos diesel hoje já começa, infelizmente, com a degradação do combustível no tanque? O combustível já pode ter vindo ele foi abastecido já degradado. Tá. Comprando a picanha que nós compramos já estava fora da validade ou já veio num caminhão que não estava funcionando a geladeira térmica. Devido ao aumento, olha só, devido ao grande aumento de quebras no sistema Comurail aqui na Eco Automotive,
Há algum tempo eu já venho falando sobre isso e eu criei um protocolo real da minha oficina que eu criei aplicando nos meus clientes e eu tive resultado e estou tendo resultado. Que é o quê? O que eu falo para os meus clientes? E hoje tem bastante gente até nas redes sociais já aplicando porque funcionou. E aí eu gostaria da sua aprovação ou não, ou de repente de uma melhora do protocolo. Vamos lá. Aqui a gente fala, pessoal, nós sempre falamos e eu sempre falo que o meu conteúdo é real, o professor também, o conteúdo dele é real. Então, se eu estiver fazendo alguma coisa que não está correta, ele vai falar para mim e nós vamos ajustar. Porque nós vivemos uma oficina real e está tudo certo. Ninguém é dono da verdade. Todos os dias nós aprendemos cada vez mais. O meu protocolo é limpar o tanque do seu carro uma vez ao ano, ao menos. Substituir o filtro de combustível hoje, nesse momento que nós estamos vivendo. Eu estou pedindo a cada 6 meses ou metade do KM de rodagem. Utilizar postos de combustível, de preferência com alta rotatividade. Então eu indico sempre uma grande rede em beiras de BR. E também guardar as notas do abastecimento para, num caso de você abastecer, igual no meu caso, que tenho 5, 6 veículos diesel da minha frota, abastecem todos no mesmo posto. Se eu tiver um problema decorrente à contaminação, eu sei de onde veio e eu tenho essas notas, eu tenho todo esse histórico, porque eu só abasteço lá. O que você me diz sobre esse protocolo? Eu apoio e vou sugerir um complemento. Ótimo. Tá? Você recebeu o veículo, esse veículo está com um vício qualquer aí no sistema de injeção diesel. Retire uma amostra significativa em uma embalagem apropriada, de preferência estéril, e mande analisar. Profissionais, então, olha só, olha a dica, profissionais, vocês que têm oficina, que estão trabalhando com veículos diesel, não importa se é diesel leve ou não. Quando a gente fala do sistema Common Rail, gente, ele pega desde um veículo bem pequenininho diesel até os maiores hoje no mercado. Então, o professor está falando, nós que trabalhamos com diesel, primeira coisa que se deve fazer, então, quando chega um carro com problema no sistema Common Rail, no sistema de injeção eletrônica diesel, tirar uma amostragem de combustível e já guardar essa amostragem, perfeito? E mandar ela para análise. Dependendo do que você encontrar lá dentro do carro, dependendo do que você encontrar de defeito, quais são as causas, vamos dizer, o vício, já manda esse combustível para análise. E nós temos hoje algum laboratório que pode fazer isso com facilidade para nós, meros mecânicos? Olha, Júnior, um segundo só. Olha, Júnior, de bate pronto, eu vou no IPT, eu vou no Senai. Eu vou no IPT e vou no Senai. Ótimo. A Escola Senai do Ipiranga tem um laboratório muito bom, laboratório de combustíveis e lubrificantes. A escola, ela tem mais um laboratório no interior, também de combustíveis e lubrificantes. Tem o IPT, que também tem um laboratório muito bom. É lógico, não é de graça. Sim. Existe um investimento para se fazer. Mas não precisa se fazer todas as análises. 3 ou 4 análises já vão te direcionar para o que está acontecendo com aquele combustível. Por exemplo, teor de água, estabilidade de oxidação, acidez, já vai te dizer... Pronto. Eu acho que já é o suficiente. Viscosidade, já vai te dizer muita coisa do que está acontecendo ali. Positivo. Então, eu já vou adotar esse protocolo a partir dessa semana já. Tá? Um segundo só, Júnior. Tá. Pronto. Joia. Já vai te ajudar muito para você saber o que está acontecendo. E outra, justificar para o cliente.
Mas por que quebrou meu carro? Quebrou por causa disso. E pronto. E pronto, já não necessariamente vai te dar a solução, mas vai dar uma pista do que pode estar acontecendo. Outra coisa que a gente tem que botar na cabeça. O éster, estando ele misturado no diesel de petróleo ou não, ele oxida. Ele reage com oxigênio. A temperatura ambiente, mais devagar. Tem até uma grandeza chamada estabilidade e a oxidação. Vamos conversar sobre ela já já. Que mede essa estabilidade, que mede o quanto o éster aguenta antes de gerar grandes quantidades de oxidado. O éster é higroscópico. Ele é 30 vezes mais higroscópico do que o petrodiesel. Ele puxa a água 30 vezes mais. Adoro uma água. Essa água, em excesso, torna o diesel, o éster e o combustível, consequentemente, ácido. Essa água prolifera bactérias. Essas bactérias ajudam a degradar o éster, ajudam a oxidar o diesel, a oxidar o produto. É um produto perecível. Não pode ter água em excesso. Não pode esquentar muito. Tem que ser drenado, tem que ser circulado. Tem uma série de boas práticas que o estocador eu vou usar essa palavra que foi agora que me deu na cabeça. Aquele que estoca e revende tem que praticar. E como às vezes a gente está querendo tratar o diesel no tanque, mas se a gente já recebe esse diesel já oxidado, já vencido, vamos dizer assim, se a gente já recebe a nossa picanha praticamente perdendo, não tem mais o que fazer. E aí a importância dos postos de alta rotatividade. Ajuda. Eu estava lendo sobre isso e a gente comentou uns dias atrás a respeito do tempo de normativa da estabilidade do diesel. O senhor poderia falar um pouquinho sobre isso, que eu já quero entrar num outro tema também. Eu não quero entrar agora no tema sobre aditivo nem estabilizantes. Nós vamos falar sobre o diesel, sobre as suas consequências, e lá no finalzinho da live a gente entra nessa outra parte. Mas a gente estava conversando sobre isso. E aí eu lembro que o senhor falou, Júnior, eu estou lendo aqui, eu estou estudando fundo nisso, mas nós temos uma surpresa para o mercado, que é as horas de estabilidade do diesel que vem na normativa da ANP. Vamos lá. Então vamos explicar o que é isso, porque eu peguei essa... Quando eu leio um documento, eu leio ele pelo menos umas 2 vezes com visões diferentes. A visão olhares de lados diferentes, né? Exatamente. A visão do cientista é sempre a última. Então, eu leio como leigo. Então, eu leio como leigo, depois eu leio como usuário. O que está escrito na resolução 920 de 23 da ANP, onde eu tenho a especificação do éster, a especificação do biodiesel, que vai ser misturado lá. Lá está escrito que a estabilidade do éster, a oxidação, essa grandeza chamada estabilidade à oxidação, tem que ter um valor mínimo de 13 horas. Agora, a leitura do leigo, a que conclusão eu chegaria? O éster sai com tempo zero de vida, ele é estável. Saiu da usina, ele é estável. Depois de 13 horas, ele não é mais estável. É essa a leitura do leigo. Está errado.
A terceira leitura do cientista, que é depois de uma leitura de mais de 4 ou 5 livros e um monte de artigos, é o seguinte: a grandeza e estabilidade, ela é uma estabilidade e oxidação, ela é uma grandeza como qualquer outra propriedade do óleo diesel. É uma grandeza, é uma propriedade. Certo. Essa propriedade tem que ter um valor mínimo de 13 horas. Então eu pego o diesel, faço um procedimento de laboratório e chego a um valor. 13 horas é o mínimo que tem que dar. Isso não significa que daqui a 13 horas o diesel está imprestável, que ele está oxidando. Não. Essa propriedade, devido aos aditivos que a ANP obriga a colocar, os antioxidantes, ela se mantém estável durante um certo tempo. Ou ela vai decair com uma velocidade mais baixa. Que ela vai decair com o tempo? Vai. A picanha vai estragar com o tempo? Vai. Vai. Então, essa propriedade, ela tem que ser mantida no diesel durante algumas semanas, alguns meses. Quanto? Não sei. Isso seria, entre aspas, entre um monte de aspas, a validade do diesel. Resumindo, nós temos uma validade mínima de 13 horas na normativa. Mas isso não quer dizer que seja... Não. A grandeza tem um valor mínimo de 13 horas. Quanto tempo o diesel vai segurar essa grandeza de 13 é que é a validade. Tá, entendi. E aí as variáveis de temperatura, da onde está armazenado, é que vai mudar. Eu tenho ali uma curva, eu tenho 13 aqui no começo. O diesel bem tratado, ele vai começar a decair com uma inclinação baixa. Então daqui, isso é valor chutado, tá? É só para dar uma especulação. Especulação. Tempo zero, saiu da usina, está com estabilidade 13. Daqui a uma semana está com 12,5. Daqui a mais 2 semanas está com 12. Eu vou medindo. Se eu tratar mal ele... vai ser mais rápido. Vai ser mais rápido. Cai mais rápido. A validade, entre aspas, o que é? É o tempo que o diesel segura essa grandeza em um valor aceitável em tempo, em meses, em semanas. Aí você vai me perguntar, e qual é a validade do diesel hoje? Não dá para saber. A Petrobras está no manual de óleo diesel dela. É uma publicação que está aí. Fala em 30 dias. Está escrito. 30 dias. Está escrito lá. 30 dias. Agora, se alguém quer colocar um outro valor, eu aceito a sugestão, mas eu quero a referência. Tá. Então, aí nós temos, um novo entendimento. Por exemplo, no meu caso aqui, que sou leigo, já tinha lido, já tinha essa informação das 13 horas, mas não é dessa forma que funciona. É uma grandeza dentro da formulação, aonde nós temos a variação de acordo com o tratamento desse diesel, de acordo com o tanque que ele vai estar, de acordo com a temperatura ambiente, de acordo com vários fatores externos que mudam essa estabilidade. Essa estabilidade que hoje está 13, peguei uma amostra lá, medi, mandei para o laboratório, hoje está 13. Se eu tratar mal o diesel, se eu fizer esse mesmo teste com esse mesmo diesel daqui a uma semana, pode estar 8. Positivo. Então, podemos afirmar, que o nosso diesel, através do manual do diesel da Petrobras, que, vamos dizer, é a manda-chuva do nosso mercado, nós temos ali uma média de 30 dias. É o que eles colocam lá.
em torno disso. Não é, eles não dão efetivamente um valor, uma data. Mas é possível se entender que é algo em torno de 30 dias. E eu achei isso num outro documento oficial também, ligado à ANP, ao Ministério das Minas e Energias. Também é uma das referências que eu uso na nota técnica. Então, eu achei esse mesmo valor. Ótimo. Eu vou abrir o chat aqui, professor, e vamos escolher alguma pergunta para a gente responder da nossa audiência? Vamos. Tem uma galera bem legal aqui. Deixa eu abrir aqui de novo agora. Ativar comentários. Pessoal, agora se alguém tiver alguma dúvida, quiser mandar alguma pergunta, manda aqui que o professor vai ler, eu também vou ler e a gente vai tentar responder a vocês. Quem tiver alguma pergunta, eu já tenho uma, professor. Manda. Eu quero saber se nós podemos, agora nesse momento que ainda tem os dois diesel, se é favorável uma mistura ou não. Porque ontem um cliente me disse que recebeu a indicação de misturar tantos litros de S500 com o restante de litro de S10. Ele disse, Júnior, vou colocar 10 litros de S500 e completar o tanque com S10, que é ótimo para lubricidade. E aí, é mito? É mito. Baseado no quê? Só por causa do bendito do enxofre? Esse mito vamos quebrar esse mito. Esse mito já é. Então, pessoal, não existe essa história de colocar S500 junto com S10 para melhorar a lubricidade. Uma outra pergunta que eu recebo muito é: o S500 é realmente muito melhor de lubricidade do que o S10 ou é outro mito? Não, aí já não é, porque se você levar em consideração, vamos tirar o éster de fora, hein? Vamos pegar petrodiesel S10, petrodiesel S500. Como o S500 não passou pelo hidrorefinamento, ele tem mais compostos polares. Junto com o enxofre está os irmãos dele lá que fazem a composição ótima do S500. Tá, aqui é uma pergunta muito boa. Querosene seria um aditivo bom, professor? Não vejo por quê. Veja, eu não conheço. Essa conversa do querosene, ela vem lá da década de 80, na onde os caminhoneiros, e o meu pai mesmo, eu lembro muito bem, pegava aqueles motor percão que tinha que pôr fogo na boca para pegar, e para fazer uma limpeza nos bicos injetores e na bomba injetora, eles colocavam querosene, e esse caminhão até à noite a gente enxergava aquela linguinha de fogo saindo no escapamento. E criou-se um mito que querosene é bom para limpeza. Eu já li, estudei bastante, peguei bastante livros, pesquisei muito na rede, e todas as informações que eu tenho é o seguinte: primeiro, que ele vai mudar o ponto, vamos dizer, de ignição do diesel, e aí vai dar zebra lá na câmara de combustão, principalmente nos motores modernos hoje, né? E vai gerar também resíduo, porque ele vai ter uma temperatura de queima totalmente diferente do diesel. E além de que algumas literaturas, inclusive na internet eu busquei, falam que ele é muito mais abrasivo do que até mesmo o diesel. E aí vai gerar um desgaste prematuro. Está correto o que eu estou falando? Olha, Júnior, eu nunca estudei o querosene por esse lado, tá? Agora, vamos levar da seguinte forma. O óleo diesel, o óleo B, ele é aditivado, ele tem os seus aditivos, não interessa quais sejam. Querosene é um solvente. O que esse solvente vai fazer com esses aditivos? Diluir? Não sei. Quem sabe? Diluir ou destruir? Não tem muito que... Não sei o que poderia fazer. O que eu posso te dizer é o seguinte: 30 anos atrás, 35 anos atrás, eu utilizava, por normativa da empresa, lá na Camargo Correia, a gente comprava o óleo diesel para as máquinas pesadas com 30% de querosene, mas era para quê? Era para dar partida mais fácil de manhã. As frações leves do querosene facilitavam a partida de manhã e evitavam a formação das parafinas em temperaturas baixas. Sim, sim. Mas
isso eu estou falando 35 anos atrás. Estou falando de 1990, 91. A gente fazia isso. Não tinha S10. A coisa mudou. Hoje, o que querosene vai fazer nos sistemas de antipoluentes desses veículos, desses Euro 5, Euro 6? Não sei, não. Ótimo, professor. Eu não recomendaria. Vamos lá aqui. O estabilizador ajuda a prolongar a vida útil do S10? Que estabilizador? O que ele chama de estabilizador? Eu acho que chegou a hora da gente começar a falar nisso, até mesmo porque já chegamos a 9h15, a gente começou a live 8h40, mais ou menos, vai ser mais uns 30 minutos, porque o Instagram está derrubando live acima de 1 hora. Professor, o que é os estabilizadores que estão sendo vendidos? O que é os aditivos que estão sendo vendidos? Existem classes diferentes desses produtos? O senhor estudou alguma coisa sobre isso? Ainda não. Eu sei que existem várias classes, vários tipos de aditivos, principalmente de antioxidantes. Eu ainda não cheguei a estudar isso. O que eu posso dizer é o seguinte: o aditivo, o antioxidante, vamos falar de antioxidante, ajuda a estabilizar a curva de decaimento da estabilidade oxidativa? Ajuda. Em vez da estabilidade cair assim, ela vai cair assim. Vai melhorar, mas não com o diesel já estragado. O diesel tem que estar bom. Não adianta botar sal grosso na picanha estragada. A picanha tem que estar boa. No caso do aditivo, eu vou falar que a picanha está indo para o freezer. O aditivo é o freezer. É um agente que vai ajudar a prolongar essa estabilidade. Vai ajudar. É lógico, tem um custo. Da mesma forma que o bactericida. Colocar o bactericida vai ajudar? Vai ajudar. Mas tirar a água do diesel ajuda mais ainda. Manter o diesel sem água. Que daí não prolifera a bactéria. Mas um bactericida também vai ajudar. E hoje temos os dois aí no mercado. Então, os aditivos ajudam. Ou seja, cura os doentes? Não vai curar o doente. Previne a doença. Temos que usá-los como prevenção da doença. Não cura dos doentes e muito menos ressurreição dos mortos. Eu tenho um outro protocolo aqui, professor, que o pessoal vem falando muito para mim. Nós estamos tendo aí vários e vários produtos entrando no mercado. Inclusive, eu estou estudando, estou fazendo teste com alguns produtos para que eu consiga chegar num consenso também, porque a minha audiência, devido ao alto número de veículos diesel e o que eu tenho entregado na internet, está me solicitando: Júnior, eu preciso de um produto, já que nós estamos tendo problema com o diesel. Tem algum produto que você me indica? E eu tenho respondido há 3, 4 meses isso. Estou estudando produtos, estou fazendo testes reais na oficina, até mesmo porque, por mais que me apresentem papéis, é válido, mas dentro da oficina, o que vale é o resultado real lá dentro do tanque. E lá com a minha bomba, com meus bicos. É muito bonito falar que tem lubricidade, é muito bonito falar que resolve, mas na verdade não resolve. Por quê? Porque a prova real está lá dentro da oficina. São as bombas injetoras desmontadas com desgaste. E aí, para que a gente tenha uma assertividade nisso, eu falo: pessoal, usem o que a montadora está oferecendo nas suas concessionárias. Se a Volkswagen está oferecendo uma marca X, utilize essa. Até eu terminar os meus estudos e poder falar sobre alguma marca ou algum produto, eu continue utilizando as marcas que a própria montadora está solicitando a vocês utilizarem. Mas não faça isso de qualquer forma. Primeiro, se o seu tanque tiver com um material particulado, bactéria, material particulado, entre outras coisas, se você jogar aditivo lá dentro, ele não vai fazer aquela sujeira evaporar. Não. O máximo que vai acontecer, você vai remover isso ou dissolver isso. E aí,
Se você dissolver isso em partículas muito pequenas, pode saturar o seu filtro ou pode até passar pelo filtro e E vai causar um atacar lá. transtorno muito maior. E se você tiver com uma bactéria muito grande, um material muito grande lá dentro, você vai entupir o seu sistema e vai ter cavitação e vai ter também a quebra da sua bomba. Então, primeira coisa, de novo, limpar o tanque, trocar os filtros e aí sim, com um diesel novo dentro do tanque, você começar a utilizar os produtos que eu falo hoje, que é para você utilizar os produtos que a sua montadora está oferecendo lá na concessionária. Então, se a Volks oferece um produto, a Ford oferece outro, a Mercedes oferece outro, utilizem os da montadora, que está sendo vendido dentro da concessionária. Eu, Júnior Alves, vou sim ainda terminar os meus estudos e mostrar o produto que eu vou usar dentro da minha oficina. Mas, por enquanto, assim como tem várias marcas falando comigo, por enquanto eu não tenho nenhum produto a indicar, porque eu não quero que seja bom para mim. Tem que ser bom para mim, tem que ser bom para a empresa, mas o principal é bom para quem está colocando no tanque. Exatamente. Uma coisa boa tem que ser bom para mim, para você e para a sociedade. Não adianta ser só bom para mim ou ser só bom para você, professor. Não é verdade? Eu concordo plenamente. Eu não tenho ligação comercial com nenhuma marca. Eu não dou preferência a nenhuma marca. Eu vou pelos resultados. Exatamente isso. Eu vou pelos resultados. Então, por enquanto você não chegar no seu resultado, eu ainda não estudei aditivos, eu vou, mais para frente eu vou estudar isso. Nessa gama eu acho que é importante porque existem tantos produtos e eu estou vendo gente falar, coloca, e eu também sempre falo, utilize o aditivo de forma responsável. Por quê? Porque eu estou vendo o pessoal na internet, professor, falando assim, todo tanque vai lá e mete aditivo para dentro. Eu acho que tudo que é demais faz mal. Se nós temos agora a comprovação aqui, ó, eu já falava em 7 dias, se você ficar com o seu tanque até 7 dias, eu não vejo necessidade de pôr nada. Eu sempre falei isso. Agora eu vou continuar ainda. Por quê? Porque nós temos aí a informação de que a Petrobras tem lá, baseado no que ela fala, em mais ou menos 30 dias. Então, realmente, eu não sou a favor de todo tanque encher, todo abastecimento por aditivo, até mesmo porque as fabricantes, Bosch, Delphi, Denso, todas elas, se você buscar na literatura delas, elas falam para utilizar somente diesel. Elas não abrem nenhuma frase falando de algum produto complementar. Não. Ó, o manual chama Manual do Óleo Diesel, Informações Técnicas. É da Petrobras, ele foi editado em 2023. Está na internet. É uma literatura gratuita. O pessoal pergunta muito sobre se roda com tanque cheio. Olha lá. Professor, eu tô com a minha assistente do lado aqui. Ela tá te mandando um abraço, a Daniela, minha esposa. Ela tá falando, tem bastante pergunta repetida falando. É melhor manter o tanque cheio ou vazio para quem roda pouco? Olha, se você deixa o tanque vazio, você dá maior, vamos dizer assim, espaço para que ar úmido entre por ali. Isso. É o que eu penso. Então, eu deixaria o tanque cheio. Cheio, aditivado. Porque eu respondo sempre assim, ó, se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. Porque se a gente deixar muito tempo também o diesel sem aditivo, dentro do tanque, vai proliferar as bactérias. E se você deixar ele muito vazio, obviamente vai decantar lá nas paredes do tanque, vai ocorrer também. Vai compensar a umidade, vai entrar água. E aí acabou. Aí não tem muito o que fazer. Aditiva. Se o carro roda pouco, aditiva. Exatamente isso, concordo. Não tem muito o que fazer, não tem para onde fugir. A grande questão é onde comprar a picanha. Para comprar algo bom,
para não comprar algo já estragado ou próximo de estragar, né? O que eu venho falando bastante nas redes é posto de alta rotatividade. Não tem para onde correr. Não. Diesel dentro de cidade é um diesel parado muito tempo no tanque. Isso é óbvio. Você, Sim. quando tem abastecimento de caminhões, por exemplo, se os tanques são 800 litros, 1.000 litros, dois tanques de 600 litros, dependendo do caminhão, então você tem uma rotatividade muito grande de abastecimento no tanque, dos Uhum. postos. Agora, dentro de cidade, professor, eu acho que é um tiro no pé. Eu também acho. Quanto é rodar pouco? Eu também acho. Como, Dani? Quanto é rodar pouco? Não entendi essa pergunta. Rodar pouco, eu penso no seguinte: um tanque de combustível, mas isso é opinião minha, um tanque de combustível tem que durar no máximo 2 semanas. Ótimo. 15 dias, vamos colocar aí. No máximo. Um tanque. E aquela pessoa que larga o carro parado 30, 40 dias na garagem? Aditivo. Mete Se aditivo. não tratar, vai ter problema. Fatal. Vai ter problema. Nós estamos falando, pessoal, quando o pessoal pergunta assim, Júnior, mas eu recebo muito essa pergunta, mas como assim vai haver a condensação no tanque? Pessoal, existe uma linha chamada linha de retorno do diesel. O diesel ele é pressurizado, então eleva essa temperatura, vai lá para o motor. Lá no motor, quando injeta o bico injetor, tudo que não é utilizado na injeção retorna. E aí a linha de retorno, para vocês terem uma ideia tão importante que essa linha, na maioria dos veículos tem um sensor de temperatura na linha de retorno, que monitora essa temperatura, só que se chegar a 80 graus, por exemplo, ou mais um pouquinho, na maioria dos casos, a própria Eco, que é o módulo do motor dos carros a diesel, bloqueia a potência para essa temperatura cair. Por quê? Acima de 80 graus, até os filtros começam a se decompor, porque eles não aguentam a temperatura. Agora, imagine um diesel retornando a 70 graus para dentro do tanque. Ele vai suar lá dentro do tanque. Vamos usar o português bem simples. Vai suar o tanque. E se nós tivermos, vamos dizer assim, um diesel com bastante água devido a ser higroscópico, né, o B14, nós vamos ter o grande problema que faz o quê? Causa a acidez do diesel. Essa acidez volta para a bomba, corrói todo o sistema e aí vira o ciclo fechado, que é bomba esfarelando, bico travando, linha de retorno jogando esses farelinhos, as purpurinas dentro do tanque. E aí, além de ter uma solução ácida, nós temos uma solução ácida com micropartículas metálicas. Pronto, fechou e você tem o seu sistema destruído. Sim, rapidamente. Hoje eu vou falar de um caso que vem acontecendo, professor, que às vezes eu entro nos temas da internet que são bem problemáticos. A gente fala de uma marca de carro que é bem robusta, que é a Hilux. Só que nós estamos tendo um problema hoje do travamento da bomba de alta pressão da Hilux. E as pessoas estão falando, Júnior, mas é só trocar o filtro. O problema é que, na literatura, no manual, e hoje eu tive isso em mãos, porque um seguidor nosso me ligou pedindo ajuda, fala-se que esse filtro, que é o filtro secundário, é um filtro pressurizado, é para ser substituído a cada 50 mil quilômetros. Então, o cliente com uma Hilux com 30 mil quilômetros, 2024, me ligou porque quando ele foi trocar o filtro de combustível, estava cheio de limalha, o filtro primário. E aí ele me mandou foto e falou, Júnior, o que é isso? Eu falei, isso é a parada imediata do seu carro, a retirada da bomba, a retirada dos bicos injetores, testar os bicos e eu acredito que a sua bomba injetora, infelizmente, sua bomba de alta pressão, perdeu. Você vai ter que tirar o tanque de combustível do seu carro, fazer a limpeza completa. Vai ter que tirar todos os componentes que esse diesel passa, a flauta lá, o chamado rail, tubo rail, limpar tudo isso. E além de fazer uma análise muito, mas muito bem feita dos bicos injetores. Por quê? Porque se eu tenho um material particulado que partiu da bomba de combustível e entrou nos bicos, que tem
vamos dizer, medidas milesimais, qualquer micropartícula pode fazer esse bico injetor ficar aberto e você perder o motor do seu carro. Dá um calço hidráulico. Exatamente isso. E aí ele falou, Júnior, mas eu tô com o carro dentro da Toyota, na garantia. Eu falei, então mostre tudo isso agora, chame o chefe da oficina e fale para ele o que vai ter que ser feito agora. Qual é o próximo passo? E aí, resumindo, professor, tudo isso porque o filtro foi projetado para aguentar e não está aguentando. Esse é o grande dilema nosso hoje. Então, nós, como mecânicos, o que nós temos que recomendar? Reduz a troca. Reduz o período. Isso. Cai pela metade. Considera uso severo e cai pela metade. Agora vamos entrar num... Só sobre adicionar lubrificante também, João. Então, pessoal, professor, assim como nós falamos aí do querosene, tem muita gente colocando óleo ATF, óleo 2 tempos, óleo de motor. O senhor gostaria de falar o que pode causar isso aí no coisa? Eu já cansei de falar isso nas redes, mas tem muita gente desinformando. Aquela moda antiga. Pessoal, eu estou interrompendo o professor um pouco, porque assim, veja bem, as bombas injetores de 1980, se você colocasse areia nela, era capaz dela funcionar. Hoje nós estamos falando de pressões super altas. Hoje, um sistema Euro 6 bate 2.500 bar de pressão no diesel. As bombas injetoras provocavam 250 bar, 300 bar nos bicos injetores. Veja bem, nós estamos falando em 10 vezes mais pressão. Agora, vocês acreditam que realmente nós tenhamos 2.500 bar de pressão, qualquer coisa fora vai estragar. Vai. Então, a lubricidade, o diesel, que nós estamos falando aqui, já é um problema sério. Qualquer coisa a mais que você coloque que vai mudar as características do combustível, eu acho que pode ser fatal, professor. Eu não tenho dúvida. Você coloca um lubrificante para aumentar a lubricidade, mas e o efeito colateral? O que vai acontecer com esse lubrificante quando queimar lá dentro da câmara de combustão? É resíduo para todo lado. É de carboneto, será? Vai formar carvão para tudo quanto é lado, esse carvão vai parar onde? Vai parar lá no sistema de controle de emissões. Ou vai parar dentro do turboalimentador, lá na roda quente do turboalimentador, vai começar a impregnar tudo aquela coisa, vai começar a impregnar a válvula de escapamento. Travar os anéis. Travar anel. Ou seja, é cobrir um santo para descobrir o outro. Se o se o diesel está com baixa lubricidade, pode ser que ele já esteja estragado. O éster já não está cumprindo a sua função. Pode ser que já está em pleno processo de oxidação. Já era. Ótimo. Essa é a minha opinião técnica. Então, vamos lá. No nosso cenário atual, diesel com rotatividade, não tem outra coisa. Aditivar quando for ficar mais de 7 a 15 dias no tanque, vamos lá, colocar ali 15 dias no máximo, a gente tem que pôr. Quem roda pouco, rodar um tanque a cada 15 dias seria o ideal, para que você não tenha aí o diesel realmente oxidado. Substituir o filtro pela metade do tempo. Tem que rodar, o combustível tem que rodar dentro do tanque. Tem que sair. Tem que entrar combustível, sempre entrando combustível novo. É o ideal. Resumindo, diesel, hoje, para ficar parado dentro da garagem, não é uma boa escolha. De jeito nenhum. Essa é uma das perguntas que eu falo. A experiência de dirigir um diesel é totalmente diferente de dirigir um gasolina. E isso traz realmente uma empolgação. Mas, pessoal, o diesel foi feito para acelerar. O que eu tenho falado, eu vou entrar agora um pouquinho nisso, e eu tenho falado muito isso para as pessoas que têm o diesel parado. Ao menos uma vez na semana, você tem que pegar a estrada com o seu carro diesel, rodar uns 30, 40 quilômetros numa velocidade estável para que esse motor entre numa temperatura ideal de trabalho e faça a autolimpeza, a chamada regeneração.
Se você não fizer isso, você está carbonizando cada vez mais o seu motor. Veja que os motores modernos têm um sistema antipoluição onde ele monitora todos os gases que saem do escape e segura o material particulado para que não vá para a atmosfera. Esse material fica preso dentro, vamos pôr, de um filtro gigante, que é um escapamento. E lá nesse escapamento, quando chega num limite, o módulo sabe que precisa incinerar isso. É o quê? Ele vai queimar essas partículas para que elas fiquem bem pequenininhas e vá para a atmosfera sem fazer mal para ninguém. Só que, se não chegar na temperatura ideal de trabalho, não vai funcionar. E você vai rodar, vai rodar, vai rodar e vai fazer com que o escapamento fique entupido, seu motor trabalhe realmente de uma maneira muito forçada. E isso não vai dar bom. Você vai gerar ali um grande problema na câmara de combustão, um grande problema de alta temperatura no motor, entre outros fatores. Então, diesel, além de estragar o combustível dentro do tanque, se você não pegar a estrada, você também vai estragar outros componentes, até mesmo o motor do seu carro. Vai. É isso. É isso, professor. É isso. Não tem o que fazer. A realidade é essa. E chegando B15, B16, B17, e aí, para onde vamos? Eu acho, meu caro, que não muda muita coisa. Da onde nós estamos para cima, já vai dar a mesma base da onde já estamos? É a mesma coisa que aconteceu com o etanol na gasolina. Chegamos no 27, do 27 para 30, pouco muda. Já está no limite, já, tipo assim, já passou do limite. Feito já foi. Professor, eu agradeço muito a sua participação na nossa live. Eu quero que todo mundo que segue o Júnior Alves siga o professor. É um conteúdo de alta qualidade, um conteúdo que você pode realmente confiar de pessoa. Ele também tem pessoas que trabalham com ele no projeto dele lá, que estudam realmente. Eu sempre, agora já consegui o telefone dele. Então agora, toda dúvida que eu tenho, eu mando. Olha lá, Dani, já vou responder essa pergunta que vai ser legal para a gente finalizar. Todas as dúvidas eu mando para ele, porque a informação tem que ser trocada. Assim como vários profissionais mandam mensagem para mim e a gente tenta ajudar, o professor também está aí através do seu Instagram, né, professor? As pessoas podem mandar mensagem que eu tenho certeza que você vai ter a maior alegria em responder, né? Respondo tanto através do meu Instagram ou do Instagram do Autoacadêmico, que é o canal. Tem também o nosso e-mail, manda lá para o nosso e-mail do Autoacadêmico, lá no nosso site. Todas as perguntas eu respondo. Às vezes demora. Olha lá, o Autoacadêmico já colocou. Será um prazer responder as dúvidas todas aqui no canal. Que ótimo. Fico muito feliz. Mais uma vez, eu agradeço muito. Sobre as novas tendências, nós tivemos a convenção Bosch 2025 e eu, como um autorizado Bosch, fiquei bem surpreendido com uma novidade que vai chegar no mercado em 2, 3 anos no máximo, mas já está sendo testado nos maquinários agrícolas, né? Nós estamos tendo, hoje no Brasil, um grande investimento da Bosch, principalmente nas novas tecnologias para o agro, porque saiu uma pesquisa que em 10 anos a América do Sul vai crescer exponencialmente em agricultura, porque não existe outros lugares no mundo que tenham o nosso clima, a nossa terra, tudo que a gente já sabe. Só que agora para lá chegaram no limite, então vai ter que ser para cá. E talvez a nossa chance de realmente crescer e tornar um país desenvolvido esteja chegando. E aí uma nova tendência, uma nova tecnologia que soltaram para a gente, que já existe e já está em teste em maquinária agrícola, é o veículo Diesel Flex, que seria o diesel etanol. O que é isso, Júnior? Não sei, mas está rodando em algum lugar por aí, já existe um motor rodando com diesel e etanol. E eu vou procurar saber disso, vou passar para o professor para a gente, quem sabe, numa próxima live, a gente falar sobre essas tendências malucas aí que a gente vai ter para a gente ter como desafio dentro das nossas oficinas reparar esse tipo de serviço. Já imaginou, professor, diesel com etanol? Eu lembro de alguma coisa nos anos 80, mas não deve ser a mesma coisa, não. Vamos ver que novidade é essa, fiquei curioso. Muito obrigado mais uma vez, professor. Deus abençoe o senhor.
Pessoal, sejam todos sempre muito bem-vindos nos nossos canais. Tamo junto, valeu, até mais. Tchau, tchau.